Pare e escute um trechinho dessa música. Enquanto você escuta essa música, pare e pense um pouquinho nos seus problemas. Quais são os seus problemas? Eles são realmente problemas muito graves? Pois a música que você está escutando é uma das peças mais importantes da obra de Mozart. Foi escrita em 1787. Saiba que em 1944, essa música embalou os sonhos, os temores e as esperanças de uma adolescente que estava vivendo de maneira única os horrores da Segunda Guerra Mundial. Essa é a resenha do Diário de Anne Frank. No início da década de 40, Anne Frank era uma pré-adolescente que vivia com sua família na Alemanha. Em 1942, no seu aniversário, dia 12 de junho, um dos presentes que ela ganhou foi um diário. Ela gostou muito desse presente e logo começou a escrever sobre assuntos do seu dia a dia, sobre a escola, sobre as amigas, sobre namoradinhos, sobre a relação com os seus familiares, e tudo transcorria muito bem na sua vida, se não fosse o fato de Anne Frank ser judia. E o fato dela ser judia mudou tudo, porque na década de 40 nós temos historicamente a ascensão do nazismo, a concretização do Holocausto e aconteceu, como todos sabem, a Segunda Guerra Mundial. Esses acontecimentos tiveram um impacto na vida de Anne, na história dela e no fim trágico que ela teve. Por conta da expansão do domínio alemão na Europa e das leis cada vez mais restritivas que Hitler impunha aos judeus, a família de Anne, que era composta pelo pai, pela mãe e por uma irmã mais velha, todos foram obrigados a se mudar para Amsterdã. Chegando em Amsterdã, o pai já começou um movimento de preparar um esconderijo, que mais tarde seria conhecido como o anexo secreto. Ficava escondido atrás de uma estante e era composto por 3 andares. Lá viviam 8 pessoas. Durante 2 anos, a família de Anne, mais uma família amiga e um senhor também amigo, passaram 2 anos fazendo de tudo para se manterem incógnitos, para não serem identificados e reconhecidos naquele lugar. Agora imagina o que é passar 2 anos da sua vida trancado em um lugar pequeno, em um lugar precário, vivendo com pessoas com as quais você não necessariamente tem afinidade. Imagina ser privado de usar o banheiro. Imagina ter que estar sempre em silêncio, com medo de que alguém ouça algum barulho e denuncie você. Imagina ter que comer comida estragada muitas vezes. Imagina que a sua roupa vai ficando tão velha, tão rasgada, e você ter que continuar usando essas mesmas roupas. Imagina você ser privado de tudo que você tem, de tudo que você conhece, e mesmo assim ainda se sentir grato porque tem gente que está vivendo uma situação pior que a sua. Esse é o cenário em que Anne Frank vive durante o relato do diário. O que se percebe na leitura do texto é uma menina que amadurece muito em pouco tempo. Mas apesar desse amadurecimento tão precoce, o que se percebe também é que é uma menina que vive os conflitos típicos da adolescência. Então ela tem problemas graves de relacionamento com a mãe, em muitos momentos ela não se sente compreendida e respeitada pelos adultos, é uma pessoa que tem muitas variações de humor, né? E também em muitos momentos ela sente raiva de tudo e de todos, o que é de certa forma bastante justificável, tanto pela fase de desenvolvimento em que ela está, quanto por toda a situação dificílima que ela vive. É uma menina que está vivendo uma fase de descobertas, a menstruação, o amor, o sexo, as relações amorosas. É uma menina que, apesar de tudo, também tem seus sonhos. Ela sonha em ser jornalista e também escritora. E a própria escrita do diário faz com que ela pense
no diário como uma possibilidade de tornar o seu sonho de ser escritora uma realidade no futuro. Porém, o amadurecimento de Anne é muito em pouco tempo. Em muitos momentos do diário, Anne relata que quer ser uma pessoa melhor, que quer crescer, que quer aprender, e ela mostra muita esperança. Ela mostra que, sob o seu ponto de vista, apesar de tudo, a vida ainda vale a pena. Então, esse é o livro, essa é considerada a edição definitiva do diário. Na capa, ele tenta imitar a textura que o diário tinha, o aspecto que o diário realmente tinha, certo? Dentro dele nós temos algumas fotos que mostram a Anne em vários momentos, né, da vida, a Anne junto com a família. E ainda a respeito dessa edição, é preciso fazer uma ressalva apenas. Não existe no mundo nenhum diário de Anne Frank que não tenha sido editado pelo pai dela. O pai dela é a única pessoa que sobreviveu na sua família, né? Que sobreviveu aos horrores da Segunda Guerra. Depois que a família foi retirada do anexo, as pessoas que viviam ali, que trabalhavam ali e que ajudavam a família, coletaram o diário e outros escritos isolados que a Anne Frank tinha feito em papéis, e depois de encerrada a guerra, eles entregaram todo esse material para o pai da Anne, para o Otto Frank. E todas as publicações que se conhece do diário foram feitas a partir da avaliação do pai. Então, muito provavelmente, alguns outros trechos existam e não façam parte desse diário. Eu separei, então, um trecho para ler para vocês. Claro que existem muitos trechos que são muito emocionantes, muito tocantes, mas eu acabei escolhendo um no qual ela fala sobre a guerra. Então, no dia 3 de maio de 1944, uma quarta-feira, ela escreve no diário: "Não acredito que a guerra seja apenas obra de políticos e capitalistas. Ah, não, o homem comum é igualmente culpado. Caso contrário, os povos e as nações teriam se rebelado há muito tempo. Há uma necessidade destrutiva nas pessoas, a necessidade de demonstrar fúria, de assassinar e matar. E até que toda a humanidade, sem exceção, passe por essa metamorfose, as guerras continuarão a ser declaradas, e tudo o que foi cuidadosamente construído, cultivado e criado será cortado e destruído só para começar outra vez." E no dia 26 de maio de 44, uma sexta-feira, já numa das últimas entradas do diário, a Anne vai dizer o seguinte: "Eu me perguntei várias vezes se não teria sido melhor não termos nos escondido, se estivéssemos mortos agora e não tivéssemos de passar por toda essa desgraça, especialmente para que os outros fossem poupados desse fardo. Mas nos encolhemos só de pensar. Ainda amamos a vida, ainda não esquecemos a voz da natureza e continuamos com esperança de tudo. Que aconteça alguma coisa logo, até mesmo um ataque aéreo. Nada pode ser mais esmagador do que a ansiedade. Que chegue o fim, e mesmo sendo cruel, pelo menos saberemos se vamos ser vencedores ou vencidos." Como todos sabem, e isso não se trata de spoiler, o final de Anne e sua família foi trágico. Em algum momento, alguém ficou sabendo que eles estavam no anexo secreto e a polícia invadiu. Todas as 8 pessoas, os moradores, foram levados para campos de concentração. A família de Anne, num primeiro momento, foi conduzida a Auschwitz e depois eles foram divididos para diferentes campos. Anne foi conduzida junto com a irmã para outro campo e lá as duas contraíram tifo. E aí o que aconteceu foi que a irmã Margot morreu primeiro e daí a uns dias Anne também morreu. E o mais trágico disso tudo, o mais comovente, é que a morte da Anne e de sua irmã aconteceu poucas semanas antes do final da guerra, poucas semanas antes da liberação daquele campo de concentração. Então todo aquele sonho de esperança
tudo que a gente vê de positivo no diário em relação ao que ela pensava sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre a perspectiva de se tornar escritora, acabou não acontecendo. Aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar um link com uma entrevista com a Nanete. A Nanete é uma das colegas de escola da Anne Frank e que teve a sorte, digamos assim, de encontrar com ela nos campos de concentração. A Nanete sobreviveu àquele momento, ela, por coincidência, se mudou para o Brasil, constituiu toda a sua vida no Brasil depois, né? Hoje ela tem mais de 80 anos e ela faz um relato bem comovente sobre como foi o seu convívio com a Anne e principalmente sobre como foi esse encontro nos campos de concentração. Todas as leituras são exercícios de empatia. Sempre que nós lemos, nós nos colocamos no lugar do protagonista e de outros personagens. E a partir disso vivenciamos outros valores, outras situações de vida, outras experiências. Esse livro, o Diário de Anne Frank, é um exercício de empatia mais forte, mais impactante, porque ele tem o peso do acontecimento real. E isso faz com que a gente saia dessa leitura modificado, saia com reflexões muito mais profundas, né? Com uma visão de mundo, no mínimo, um pouco mais grata em relação àquilo que a gente tem e ao tipo de vida que a gente leva. Essa é uma leitura que certamente no futuro eu vou querer que a minha filha faça. Para além do diário, nós preparamos uma lista de livros que também trazem crianças como protagonistas nesse cenário da Segunda Guerra Mundial. A ideia é mostrar para vocês outras perspectivas infantis sobre o mesmo acontecimento histórico, que é um acontecimento tão importante para a história do Ocidente, para a história da humanidade como um todo, ok? Então, se você tem interesse em fazer outras leituras parecidas, digamos, com Anne Frank, você vai lá no nosso blog, confere lá que esse material já está publicado. Eu também quero deixar aqui 2 dicas de filmes que tratam das questões ligadas à Segunda Guerra, porém de maneira indireta. Mas eles são importantes para se compreender que cenário era esse, que momento, como aconteceu esse momento histórico. O primeiro deles é O Ovo da Serpente. Esse é um filme do diretor Ingmar Bergman, que foi lançado em 1977. Ele traz, então, a história do protagonista, que é um cidadão comum que vive na década de 20 nesse cenário pré-nazismo. Então, nesse filme, a gente fica compreendendo quais foram as condições sociais e históricas que permitiram que o nazismo se consolidasse na Alemanha. O segundo filme é de 2015, é o Experimento Milgram. Nesse filme é relatada a história do psicólogo, é uma história real, do psicólogo Stanley Milgram, que na década de 60 desenvolveu uma série de testes com o objetivo de entender o porquê da obediência. Por que que o cidadão comum, que não detém poder, obedece uma ordem, ainda que essa ordem seja uma ordem de tortura, ainda que ele compreenda que essa ordem é injusta, por que que ele ainda assim obedece essa ordem, né? Com o objetivo e na tentativa de entender por que o soldado alemão foi conivente com as atrocidades do Holocausto. Esse foi o vídeo de resenha do Diário de Anne Frank. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários, se já leram, se não leram, o que pensam a respeito desse diário. Deixe também o seu like, acompanhe as nossas mídias sociais, aproveite também para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e nós nos encontramos então nos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!